Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAP. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto de velocidade escalar para finalmente a gente iniciar alguns exercícios. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer uma reprise da aula anterior. Na aula anterior a gente falou sobre trajetória e os elementos. A gente falou sobre velocidade escalar média e hoje a gente vai falar sobre equações dimensionais. A equação dimensional para essa fórmula. Se vocês viram lá, eu até mudei lá, botei como pré-física, fiz um arrumado lá nas playlists, porque agora dentro vai ter a parte de pré-física que eu botei lá, tá certo? E na parte de pré-física eu falei um pouquinho sobre dimensionamento, tal. Então não precisa eu explorar muita coisa se você tiver visto o vídeo de pré-física. E geralmente eu vou botar um card mais para frente aqui, eu vou botar um card quando falar sobre coisas que já foram faladas lá na pré-física, tal. Enfim, quando nós falamos sobre dimensionamento, obviamente que a gente está falando sobre unidades de medida, tá? Quais são as unidades de medida que está aqui, quais são as unidades de medida que a gente está usando como parâmetro? No caso, a distância percorrida, a gente tem como parâmetro o comprimento. O tempo, ele é considerado como a mesma dimensão. Eles estão na mesma dimensão, o comprimento e o tempo. E a unidade de medida, nós falamos sobre o sistema de unidades lá, é o ms, que é o metro por segundo, em questão de unidades na velocidade. Quando nós falamos de unidades de velocidade, segundo ao Sistema Internacional de Medidas, nós estamos transformando isso em uma unidade de medida, que é o metro por segundo, sendo eles de mesma dimensão. É uma ideia de dimensionamento que a gente tem. Ou seja, a saída daquele número, o resultado, vamos falar de uma forma mais matemática, o produto, que é a velocidade, ela é a mesma coisa do comprimento vezes o tempo, que é que em unidade de medidas é o ms, que é metros por segundo, segundo ao SI, o Sistema Internacional. Foquem-se nessa questão aqui, que a gente já falou sobre dimensionamento, tal. Aqui as dimensões de comprimento e de tempo vão estar juntas, mas em questão do produto. Isso aqui é um ponto muito interessante, que a velocidade, ela é um produto, também pode ser um coeficiente de comprimento e tempo, como está aqui escrito na questão do dimensionamento. Quando eu digo na questão do dimensionamento, é porque vai sair no final lá metros por segundo. Que, para ser mais exato ainda, vamos pegar o pente aqui, a gente vai ter isso aqui, ó, que é metros por segundo elevado a menos 1, que é como está escrito lá. Invertidamente, como a gente já falou sobre inversões, a gente vai ter essa ideia aqui, que é m sobre 1s. Às vezes você vai se perguntar como é que às vezes as coisas ficam invertidas. Como por exemplo, como é que eu sei quando eu vou converter as bases, quando é metro em cima e tempo embaixo? Como é que eu sei isso daí? É através das equações dimensionais que você consegue entender isso daí. Como eu estou mostrando aqui para você. O inverso fica 1 sobre S, seguindo o dimensionamento, como está descrito aqui, ó, nessa parte aqui. Aí geralmente vocês vão ver desse jeito aqui, ó, M em cima, o S embaixo aqui. Aí tá mais ou menos assim. De vez em quando você vai ver desse jeito aqui assim, ó. Também você pode encontrar desse jeito, mas tem a ver com isso aqui. Tudo isso aqui são formas de dimensionamento do negócio. Espero que tenha ficado tudo ok aqui. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre um assunto que, se você nunca viu, provavelmente deve ter ficado em dúvida, pois na aula anterior a gente falou sobre quilômetros por hora. O exemplo era em quilômetros por hora. Só que nós sabemos que para
o Sistema Internacional de Medidas, nós usamos metros por segundo. Aí a ideia é como é que a gente vai converter isso daqui. Isso aí é bem simples, tá certo, galera? A gente tem 1 km por hora. Quando a gente bota o quilômetro em hora, vai ficar daquele jeito lá, o quilômetro dividido por hora, sendo que 1 km ele equivale a 1000 metros e a hora equivale a 3.600 segundos, já que a gente quer metros por segundos. O metro, o valor do quilômetro para o metro, dividido pelo valor do segundo para a hora, no caso a hora para o segundo, que a gente vai ter 3,6 também é um arredondamento, vamos dizer assim. Então, no caso, para vocês conseguirem fazer essa conversão de uma forma mais rápida, a gente divide, já que é 1 dividido por 3,6, esse 1 não vai fazer diferença, porque 72, por exemplo, esse exemplo aqui de 72 km por hora, vezes 1, não vai fazer diferença. Então não é mais fácil a gente colocar 72 km por hora, que vai dividir com 3,6 segundos, que vão dar em metros por segundo a saída. Agora o inverso, quando você quer que de metros por segundo se torne quilômetros por hora, você tem que fazer o número que você está usando, que é no caso metros por segundo, e multiplicar pelo 3,6. Aí nós teremos um resultado em quilômetros por hora, tá certo? Vamos falar agora sobre a velocidade escalar instantânea. A gente viu que a velocidade escalar média, ela é, como o próprio nome diz, uma média. E a velocidade, então logo a velocidade escalar instantânea, ela vai ser diferente. Então vamos lá. Vamos entender que a velocidade escalar média é calculada para um intervalo de tempo ΔT, ao passo que a velocidade escalar instantânea é medida num dado instante t. Vamos lá. Nós temos aqui uma soma de diferença de ΔT. Na velocidade escalar instantânea, nós temos um instante. Nós queremos um instante. Não queremos variação do instante, mas queremos o instante, aquele instante. Vamos usar um exemplo prático para conseguir definir o que é a velocidade escalar média e a instantânea. A gente tem aqui o nosso clássico modelo de trajetória, como vocês viram nas aulas anteriores. A diferença aqui é que eu estou usando o SI agora, o Sistema Internacional de Medidas. Não estou mais usando quilômetros por hora, estou utilizando metros por segundo. Ou seja, o ponto do ponto A ao ponto B foi vamos supor que seja um carro. Ele andou 40 metros em exatamente 10 segundos. É algo bem rápido, né? Porque em 10 segundos ele andou 40 metros. É bastante coisa. A gente não consegue fazer isso com o ser humano assim normal andando. E nós temos como, se a gente for calcular a velocidade média, ela seria exatamente 4,0 o quê? Olha lá, metros por segundo. A velocidade média vai ser metros por segundo, porque está aqui metro e segundo. Porém, esse mesmo motorista, ele estava olhando, quando ele estava terminando o trajeto, ele estava olhando para o relógio dele lá e estava marcando, no relógio que eu digo é o relógio do carro lá, 4,8 metros por segundo. Aí você deve pensar, agora deu pau. Como é que pode o negócio tá marcando lá na velocidade do carro 4,8 metros por segundo e a velocidade média deu 4? É exatamente essa diferença. Naquele instante ali que ele olhou pro painel do velocímetro, a velocidade instantânea dele era de 4,8 metros por segundo, porque naquele momento ele estava a 4,8 metros por segundo. Agora, quando é a média da trajetória, nós temos que é 4,0 metros por segundo, tá ok? E isso, levando lá para a lógica que a gente foi desenvolvendo nas aulas anteriores, significa que ele precisa de 4,0 metros por segundo para andar 40 metros em 10 segundos. Agora não significa que ele vai andar 4,00 assim de forma a cada segundo, tal, mas aqui é a média.
No caso, como a gente vê aqui, no caso, ele acelerou, deu uma aceleradinha de 4,8 metros por segundo. Então vamos continuar. E o último tópico de hoje, para a gente ficar tranquilo, vamos falar sobre o movimento uniforme. Isso aqui é um ponto muito interessante. Muitas vezes, identificar um movimento que é constante, é uniforme, facilita muito o cálculo. Como, por exemplo, se aqui a gente tivesse uma trajetória que a gente considera como constante, como por exemplo esse ponto, se eu pegar um ponto A e B, e esse processo aqui, a gente botar, por exemplo, dividir em dois trechos, tem aqui dois trechos, dividir em dois, aqui, e a gente pegar e dizer que aqui foi 10 metros por segundo, e aqui foi 10 metros por segundo também, a gente tem que dizer que aqui a gente tem uma velocidade uniforme, porque sempre está 10 metros por segundo. Em todas as etapas do trajeto ele está a 10 metros por segundo. Nós temos uma velocidade constante. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima a gente vai começar a fazer exercícios, e agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Que agora a gente vai entrar em assuntos mais complexos de cálculo, e eu vou mostrar algumas coisas a vocês sobre o raciocínio lógico desenvolvendo cálculos. Então, até a próxima, galera. Valeu!